A gente vai ver um pouquinho mais para frente um conceito do Bauman, que eu gosto muito também, que ele traz um livro que chama O Mal-Estar na Pós-Modernidade. E tem um capítulo lá que chama O Sonho da Pureza. E aí esse conceito do sonho da pureza, do Bauman, é justamente essa ideia de que as coisas têm um lugar na sociedade, uma ordem específica, né? O que seria o sonho da pureza? Ele vai dizer que a gente aprendeu a olhar para o mundo como um lugar ordenado. E essa ordem é uma ordem estética, quase, né? Então a gente olha para a pureza como um processo estético de ordem. Então ele fala que pureza não tem a ver com limpeza. Uma coisa pura não é uma coisa limpa, mas é uma coisa ordenada. Então ele dá até o exemplo do sapato. Ele fala: imagina que você anda lá o dia inteiro com seu sapato sujo na rua, agora principalmente, né? Tá todo mundo louco do álcool gel. Aí você anda na rua com seu sapato. Aí imagina que você chega em casa, você vai pegar esse sapato e vai colocar ele na sapateira. Pronto, né? Você chegou, entrou no seu quarto, colocou o sapato lá. Você não se sente incomodado, né? Pelo menos não em tempos em que não há coronavírus, porque o sapato está no lugar dele. O lugar dele é a sapateira. Então você não está pensando que ele está sujo, que você andou com ele o dia inteiro na rua, né? Agora, se você pega esse mesmo par de sapato e coloca em cima da mesa da cozinha, da copa, né? Isso vai gerar um desconforto. Por quê? Porque não é o lugar do sapato ali. Então a questão não é a sujeira em si, entende? Não é que o sapato está sujo porque você andou o dia inteiro. É que ele não está no lugar dele. Então ele vai dizer que esse sapato em cima da mesa, ele é um pouco como aquela ideia do artista que está olhando para um quadro e aí o quadro está perfeito, mas daí lá quase no último minutinho ele derruba uma gota de tinta e aquilo mancha, né? Acaba com aquela ordem que foi pensada. Então, ele vai dizer que o sapato é meio como isso, né? Ele está num lugar em que ele sai da ordem esteticamente proposta para ele. Ele tem um lugar e ele está fora do lugar, e isso incomoda. E ele vai dizer que a gente aplica esse conceito, para as pessoas na sociedade. Então, que as pessoas têm lugares definidos, né? Muito bem definidos. E que quando elas não estão nesses lugares muito bem definidos, isso incomoda, né? E vão ter reações muito bruscas em relação a isso. E aí, gente, vai um monte de exemplo histórico que mostra isso, nem histórico só histórico, né? Vamos pensar aqui na Inquisição, por exemplo, né? Na história das bruxas, né? Quem que eram essas pessoas? Qual que é o estereótipo de quem era queimado, condenado à fogueira pela Inquisição? Quem estava fora dessa ordem que é estabelecida, por exemplo. Vamos pensar um pouco mais atualmente naquela história dos rolezinhos, lembra? Os jovens de periferia nos shoppings da elite, como é que isso foi recebido? Então, aqui não é seu lugar, você tem que estar na periferia, você não tem que estar aqui, né? Então, assim, não sei se vocês acompanharam aquela história também das crianças de escola pública que foram visitar uma exposição no shopping Morumbi. Lembram dessa história? Isso foi deixa eu ver, 1 ano e meio, mais ou menos. E elas foram barradas de entrar em uma exposição da Disney, né, do Mickey e tal. E elas foram barradas de entrar porque, enfim, o que foi dito é que elas não condiziam com aquele espaço, né? Eu sei que o parque e o shopping foram condenados depois a pagar uma indenização para as crianças e que o pessoal fez uma vaquinha na internet para mandar as crianças para a Disney. E eles foram para a Disney. Foi muito legal isso. Mas, assim, para a gente ver isso, né, gente, existe uma ordem, né? Então, quando a gente fala de um estereótipo, a gente está falando desses lugares previamente construídos para as pessoas, né? Previamente construídos a partir de uma imagem das pessoas, né? Eu vou procurar aqui, eu mando para vocês no grupo agora logo em seguida. Não sei se vocês já viram também, é bem legal. É um vídeo que é uma experiência com profissionais de RH. Não sei se vocês já viram isso, que também mexe com essa questão do estereótipo, né? No mercado de trabalho, as pessoas chamam isso de viés.
Não sei se vocês já ouviram falar. Mas esse viés, né, que você tem, por exemplo, você entrevistador, quando você vai escolher alguém para um cargo, qual é o viés que você tem? Né, esse viés subjetivo. Por que você acha que é melhor um homem do que uma mulher para uma vaga? Por que você acha que é melhor um branco do que um negro? Ou vice-versa, dependendo da vaga, entende? Vou mandar esse vídeo para vocês que é bem interessante. E aí, essa ideia, né? A gente lê um texto ou a gente vê uma pessoa e a gente fala assim, nossa, pelo jeito de vestir, né? Pelo jeito de se comportar, de falar, eu acho que você é advogado, eu acho que você é engenheiro, eu acho que você é empregado, né? Um pouco essa lógica, né? Das pessoas que não são igualmente tratadas nos lugares porque têm aparências diferentes e porque essas aparências carregam preconceitos. Então, é um pouco essa ideia desse tema, né? A gente fazer essa diferenciação. Então, existe sim um processo instintivo que é biológico, mas existe um processo de construção social, do que a gente acha, né? De como esses estereótipos são formulados, né? Fala, Mauro. Manda ver. Tem um sociólogo que acho que ele é renascentista, o Michel de Montaigne. Eu acho que é assim que fala. Mas que ele criticava muito a visão do europeu sobre os ameríndios, né? Que ele falava que a única diferença era que vestia calça e outra não. E ele fala exatamente disso, que tipo assim, é equivocado da nossa parte a gente se apegar a convenções sociais acerca de outros homens. Os homens são mutáveis, então, tipo assim, você nunca sabe o que eles realmente são, porque a gente está numa constante mudança. E aí eu acho que, tipo, se encaixava perfeitamente no tema, assim, tipo, questão do estereótipo. Porque o estereótipo você leva em conta uma questão social, você encaixa alguém, coloca alguém em uma caixinha por causa de aparência física, por causa de jeito, de fala, e aí eu acho que cabe perfeitamente. Eu acho que cabe muito bem o Montaigne aí. Eu acho que você me falando isso me trouxe também o Lévi-Strauss, que é um antropólogo, né? É o fundador da antropologia estruturalista, um teórico francês importantíssimo, né? Vou botar o nome dele aqui para vocês. Então, o Lévi-Strauss, ele vai pensar na antropologia, né, que é justamente a ciência responsável por estudar as culturas diferentes, né? E uma das questões que o Lévi-Strauss vai apontar é que não existe uma cultura superior à outra, né? Então, que o que existe são formas de vida diferentes. O que existe são culturas que estão em uma relação com o ambiente e com a sociedade que são completamente diferentes. Então, ele vai falar um pouco dessa ideia de um óculos da cultura. Então, que a gente vai olhar as culturas com o nosso óculos. Então, eu, né, branco, europeu, né, colonizador, vou olhar para o povo selvagem, né, ameríndio, como alguém que precisa ser colonizado, que precisa ser catequizado, que tem uma religião que é inferior à minha. E, gente, essa perspectiva, eu acho muito legal a gente já adiantar um pouco isso, é uma perspectiva totalmente instaurada pela modernidade, né? Por essa ideia, então, que vai se fundar a partir da ciência, das grandes navegações, dos processos de colonização. A gente vai falar ainda bastante disso aqui, né? Mas o imperialismo, que depois se torna um modo de operar no mundo político, né? Por essas grandes por essas grandes, enfim, esses países que vão se tornar países colonizadores, né, e que vão empreender as grandes navegações, a gente tem nessa lógica uma lógica de que o progresso está ligado à tecnologia, à técnica, né, à ciência. Então, quanto mais eu tenho ciência, quanto mais eu estudo, quanto mais eu tenho técnica, quanto maior é o meu poder bélico, portanto, que no fim das contas o que diferenciou, por exemplo, né, os portugueses dos índios. Por que a gente tem aqui no Brasil, teve, né, um genocídio indígena? Porque eu tinha uma clara superioridade bélica dos portugueses, né, gente?
Eles tinham armas de fogo, né? Isso é tecnologia. Então, a tecnologia, ela não torna um povo ou uma cultura superior em termos culturais, mas em termos bélicos, por exemplo. E daí, claro, você dizima uma outra população, então você coloniza pela violência. Né? Agora, dentro dessa colonização pela violência, existe um discurso de superioridade. Acho que isso é bastante importante. Então, o índio é o selvagem, né? Agora, se a gente olhar, eu falo, né, gente, é importante que a gente analise a cultura de dentro dela. Então, que a gente tire o nosso óculos e olhe pelo óculos de quem pertence a essa cultura. Isso é muito importante, porque senão a gente vai querer impor a nossa visão, né? E isso é uma maneira de colonizar. Então, imagina para um índio, sempre falo isso, imagina para um índio que tem uma relação intrínseca com a terra, com a natureza, né? Que tem todos os deuses ali ligados a esse processo da natureza, que planta, colhe seu próprio alimento, que tem toda essa, né, relação mesmo com aquilo que a natureza dá, então com ciclos, né, com tudo isso. Imagina o que é para um índio olhar para a gente enquanto sociedade, né, enfiado numa cidade cheio de gente, parado num trânsito com carro, indo comprar comida no mercado, né? E aí você compra a comida que você quer, a hora que você quer, não tem essa questão de respeito à estação do ano, tem nenhum tipo de respeito nesse sentido aos ciclos da natureza, porque a gente consegue criar tudo artificialmente, né? Pensa no que não é para um índio de selvagem isso, né? Quem que é o selvagem da história, né? Gente, olha a relação que a gente tem com o meio ambiente, né? Olha o que a gente tem feito, né? Olha aí o que está acontecendo, né? Quais são todos os efeitos que têm acontecido aí pela nossa relação predatória com o meio ambiente. A gente é selvagem na perspectiva do índio, né? A gente destrói o ambiente em que a gente vive. Qual que é a lógica disso? Onde que isso é lógico, né, para o índio? Então, eu acho importante a gente começar a relativizar, né? Entender assim, por que o índio é selvagem? Né? Porque ele não tem geladeira, não tem fogão, porque ele não vai para a escola. Qual que é o tipo de conhecimento que ele precisa para a cultura dele, sabe? Gente, isso é super importante. Me solta lá pelada no meio da selva para ver se eu consigo sobreviver. Caçar meu próprio alimento, né? Me proteger dos animais, respeitar lá os ciclos da natureza, ver se eu tenho conhecimento para fazer isso. A escola me dá esse tipo de conhecimento, né? A academia me dá esse tipo de conhecimento, né? A universidade não dá. Qual que é o tipo de conhecimento que o índio precisa ter para viver dentro da cultura dele em plenitude? Né? Ele tem esse conhecimento. Agora, será que ele precisa ter um conhecimento técnico, por exemplo, que eu tenho? Porque para a gente é importante estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo, porque na nossa sociedade é valorizado você passar numa faculdade, ter uma formação, né? Depois ir para o mercado de trabalho. Isso é importante dentro da nossa cultura. Agora, por que eu tenho que enfiar um índio dentro de uma escola regular, por exemplo? Né? Por que eu tenho que interferir em comunidades que estão lá isoladas e que têm um modo de vida delas? Isso é predatório, né, gente? Isso é uma ideia de superioridade. A gente ainda tem uma ideia de superioridade em relação a muitas culturas.